dia, gente, um bom domingo para vocês. Nesses últimos dias, a gente veio falando, e a ideia do congresso, e da sexta e do sábado, era conversar um pouco a respeito do mundo que Jesus encontrou quando ele desempenhou o seu ministério terreno. A Judéia, a Galileia do primeiro século, como eram esses lugares, qual era o contexto, quais eram os detalhes na sociedade, na economia, na mentalidade das pessoas, para que a partir desse contexto a gente pudesse entender um pouco melhor o que Jesus quer dizer em algumas passagens, e entender um pouco melhor o que alguns dos interlocutores de Jesus, o pessoal que dialogava com ele, o que esse pessoal queria dizer também quando eles interpelavam Jesus, aqueles que eventualmente gostavam de Jesus porque gostavam, aqueles que se opuseram a Jesus porque se opuseram, e essa relação entre Jesus e o seu tempo. Nessa manhã, eu não vou fazer muito diferente. O que eu gostaria de compartilhar com a igreja é um pouco da interação de Jesus com o tempo dele, e como essa interação de Jesus na cultura que ele veio, no tempo que ele veio, no período histórico que ele veio, como aquilo informa a interação de Jesus com o nosso tempo, com a nossa igreja, com o nosso jeito de ser povo de Deus aqui hoje e no nosso tempo, na nossa cidade. Então eu trago saudações da cidade de São Paulo, aqui para São Luís do Maranhão, povo hospitaleiro, bom de cozinha. Olha, se teve uma coisa que poderia ter me atrapalhado para falar com vocês, foi ter exagerado um pouco na peixada, ter exagerado um pouco no camarão. Olha, vocês estão de parabéns. Agora, em São Paulo e em São Luís, o que o texto bíblico nos informa a respeito de como Jesus interage com o seu tempo, com o meu tempo, com a nossa cidade. E eu gostaria então de convidar a igreja a abrir o texto bíblico no Novo Testamento, no Evangelho conforme Lucas nos narrou, lá no capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 10. Então, Lucas 13, e a gente vai ler a partir do versículo de número 10. Diz assim o evangelista Lucas, inspirado pelo Santo Espírito, ao descrever o ministério de Jesus num certo sábado. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou, e no mesmo instante ela conseguiu endireitar-se e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava.
com as coisas maravilhosas que ele fazia. Eu gostaria de convidar a igreja a orar junto comigo, a curvar a cabeça, fechar os olhos e comigo orar. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por esse domingo de louvor, por esse domingo de adoração, por esse domingo de reflexão na Santa Escritura, por esse domingo de dedicação a Ti, ó Pai. E te agradecemos, Deus, porque num domingo em que o Senhor pede que dediquemos a Ti, o Senhor reserva para esse domingo o nosso descanso. Pai amado, nos ensina a descansar na Tua palavra, nos ensina a descansar na Tua adoração. Pai amado, nos ensina a descansar na medida em que o culto a Ti acontece. Senhor Deus, que o fruto desse descanso seja um espírito renovado e um corpo poderosamente fortificado para testemunhar da Tua Escritura nos dias de trabalho, levando luz a quem vive em trevas, levando cura a quem vive enfermo, levando cura da alma a quem anseia pela palavra de Deus. Pai amado, nos enche do Teu Santo Espírito, que nós tenhamos um testemunho poderoso. E agora, na explanação da Tua palavra sagrada, que esse Santo Espírito, Ele nos ajude a compreender os Teus propósitos. É isso que a gente pede, Pai, para esse culto. Pedimos assim, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a igreja por meio da palavra lida, em nome de Jesus. Muito bem, esse episódio aqui é um episódio de muitos, em que um elemento central da cultura do mundo de Jesus é colocado diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, quando a gente lê esse texto, a gente enxerga uma das coisas mais importantes para quem era um judeu no período de Jesus. Conforme a gente vai lendo o Novo Testamento, conforme a gente lê os Evangelhos, rapidamente a gente percebe que existe algo de especial, algo de diferente com o sábado. O sábado tem algo em torno dele que faz com que não apenas ele seja muito apreciado pelos judeus do tempo de Jesus, não apenas ele seja algo colocado em alta evidência, não apenas ele seja guardado pelos judeus da época de Jesus, mas também que ele seja muito discutido nesse período. O sábado ele ocupa um elemento, ele é um elemento que ocupa uma posição na espiritualidade judaica no tempo de Jesus, que parece ser uma posição privilegiada em relação aos demais elementos da espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, no nosso tempo ou no tempo de Jesus, a gente vai falar da leitura das Escrituras, a gente vai falar de oração, a gente vai falar de jejum, por que não? A gente vai falar da boa prática em relação ao pobre e ao necessitado, diz Tiago em sua epístola. A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Tudo isso são elementos da espiritualidade. O texto que a gente leu de 2 Coríntios capítulo 8 também dá testemunho disso, a coleta paulina nas igrejas para ajudar os nossos irmãos mais pobres lá em Jerusalém. Tudo isso é jeito de manifestar a espiritualidade. Manifestar a espiritualidade é também obedecer aos mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos esse é o que me ama. Igreja que conhece as Escrituras, então de parabéns. Os mandamentos, eles também são uma manifestação da nossa espiritualidade, sem sombra de dúvida, do nosso amor verdadeiro por Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Entretanto, nesse período aqui, parece que tem um mandamento que faz parte dos 10 mandamentos, do Decálogo, lá em Êxodo capítulo 20,
de guardar o sábado, parece que o sábado ocupa um status especial entre os outros mandamentos. E a pergunta é: por quê? E aí, conforme a gente lê o Novo Testamento, a gente acaba percebendo, se a gente vai lendo na sequência e prestando bastante atenção, a gente vai percebendo que não é só o sábado. Tem mais dois elementos da espiritualidade judaica, do segundo templo. Quando eu falo do segundo templo, quem esteve na sexta e no sábado talvez se lembre, mas eu faço questão de recordar, não tem problema nenhum. Segundo templo, porque o primeiro foi o de Salomão. Foi destruído na invasão babilônica. Esse foi o primeiro. O segundo é aquele reconstruído por Esdras. E o judaísmo que se desenvolve em torno do templo de Esdras fica conhecido pelos historiadores, pelos acadêmicos, como o judaísmo do segundo templo. É esse judaísmo no qual Jesus é educado. É ali naquele meio que ele cresce. E então, quando a gente vai olhando para o Novo Testamento, vai lendo com atenção, a gente percebe que o sábado tem uma posição especial para esse pessoal, e duas outras coisas parecem ter uma posição também bastante central. Se você quiser saber como o Novo Testamento começou, a ordem dos livros não é a melhor maneira de descobrir isso. Por quê? Porque começa nos evangelhos, e é muito bom que comece, porque já começa com a história de Jesus. Então começa com Mateus, depois Marcos, Lucas, João. Mas cronologicamente, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, ou foi a carta de Paulo aos Gálatas, ou a primeira de Paulo aos Tessalonicenses. Existe um debate aí. Qual foi o primeiro documento do Novo Testamento escrito? Ou foi Gálatas ou foi Tessalonicenses. Tem um debate, depende de como a pessoa coloca a data ali em Tessalonicenses, a coisa muda de figura. Mas Gálatas foi a primeira ou a segunda carta. E a grande questão ali em Gálatas é o segundo elemento desse tripé aqui. Então você tem um tripé que é formado por sábado, e aí tem um segundo elemento importante para esse pessoal. Grande tema da Epístola aos Gálatas: circuncisão. Então você tem o sábado, você tem a circuncisão. O último elemento do tripé da espiritualidade hebraica no judaísmo do segundo templo são as leis dietéticas. O que são as leis dietéticas? É o que eu estou precisando um pouquinho. Não, brincadeira, vocês sabem, né? Alimentos impuros. Então, não pode comer porco, não pode comer camarão. Já estaria difícil aqui, hein? Não poder comer esse camarãozinho ia ser um problema. Então a gente vê, por exemplo, no episódio de Pedro, quando ele é chamado por Deus para visitar Cornélio, e ele resiste, porque ele sabe que se ele for visitar Cornélio, que é romano, vai ter alimento impuro lá, e ele fala: Deus, me livre desse fardo de ter que ir comer alimento impuro, eu jamais faria isso contigo. E Deus está falando: não, Jesus já purificou essa história. Mesmo em Gálatas é a mesma questão. Judeu que se converteu ao cristianismo e gentio que se converteu ao cristianismo não estão comendo na mesma mesa por causa do tipo de alimento. E Paulo, um dos motivos que ele escreve a carta aos Gálatas é: se Cristo veio, se Ele é o Messias, se Ele abençoa todas as nações da terra, que agora formam uma família, se isso é verdade, não faz sentido que essa família coma desunida. Então tem um tripé aí: sábado, circuncisão, alimentação. E aí a pergunta talvez que fique é a seguinte: por que essas três coisas são tão importantes se existem tantos mandamentos a serem cumpridos? Por que elas se destacam entre os outros mandamentos? Por que o sábado? Por que a circuncisão? Por que as leis alimentares? O que está acontecendo aqui?
E se você se recordar do tanto que o povo judeu sofreu, que o antigo Israel sofreu até chegar o Novo Testamento, porque o antigo Israel se desviou dos caminhos de Deus, se entregou à idolatria, se entregou às práticas e aos costumes dos outros povos, e então o reino do norte foi invadido pela Síria, o reino do sul foi invadido pela Babilônia. As pessoas mais cultas, mais inteligentes, mais preparadas de Jerusalém foram levadas de Jerusalém para a Babilônia no cativeiro. Tudo isso por causa da desobediência, e não é qualquer desobediência, é idolatria e adesão aos deuses e costumes dos povos em redor. Quando você lembra disso, você chega ali no judaísmo do Segundo Templo com um povo extremamente cauteloso para não repetir o erro. Eu posso errar por N motivos, mas errar por me entregar à cultura estrangeira, não vou mais. E então, a gente vai descobrir isso com mais evidência e mais clareza lá nos manuscritos do Mar Morto, mais especificamente no Código Damasceno, no Código de Damasco, e num manuscrito que eles chamam de 4QMMT, mas isso você não precisa decorar, isso aí é informação demais, mas a gente vai descobrir com mais clareza nesses manuscritos, mas já dava para ter uma ideia de que era assim, que no judaísmo do Segundo Templo, esse tripé ele existe, porque esse tripé é o que vai dar para os judeus da época de Jesus a distinção clara entre eles e os outros povos. O que me faz judeu? O que me faz judeu da minha cultura, do meu Deus, que não me misturo com o que vem de fora, que vai me fazer cair na idolatria? O que sinaliza que eu sou judeu de verdade? Ora, 3 coisas que são muito visíveis. O que eu estou comendo, todo mundo está vendo. É muito visível. Evidentemente, no dia a dia a circuncisão não é tão visível assim, mas entre os homens, você sabe quem é o circunciso, e como diria Davi a respeito de Golias, quem é esse incircunciso que zomba do exército de Deus, que zomba de Deus. Então você tem como marcas do judaísmo, marcas dessa identidade cultural, a prova que eu sou judeu, a prova que eu não me contaminei, a prova que eu permaneço puro, sem que os costumes estrangeiros me contaminem. 3 coisas: o que eu como, e quem está entrando numa dieta sabe o quanto que isso é difícil. Eu deveria saber. O que eu como, se eu entrei ou não no povo de fato por meio da circuncisão no caso dos homens. E, enquanto todo mundo está trabalhando, eu estou adorando o meu Deus num dia especial separado para Ele, no qual eu não trabalho e no qual eu descanso. Então o sábado ele ganha essa importância porque o sábado é um distintivo étnico. O que é um distintivo? Distintivo é algo que me distingue, que me faz diferente, que faz com que a minha cultura possa ser distinguida das outras. Olha só por que o sábado é tão importante. Deixei de guardar o sábado, primeiro passo para cair na idolatria. Cair na idolatria, nossa situação que já não é fácil, porque Roma está nos dominando, vai vir mais juízo do Senhor. Então você tem um povo extremamente preocupado com a guarda desses mandamentos, porque se a gente não está guardando nem esses que são visíveis, calcula os invisíveis. A lógica é essa. Perdi o sábado, perdi minha cultura. Perdi o sábado, perdi o louvor ao meu Deus. Perdi o sábado, não sou mais eu, um judeu,
e o povo inteiro pode sofrer por causa disso. Então, tem que guardar o sábado. Se o sábado ele está acima dos outros mandamentos, ele ganha essa importância toda, eu começo a ser extremamente zeloso em relação a ele. Então, coisas que o texto nunca disse a respeito do sábado, eu começo a dizer, para ter certeza que eu não vou chegar nem perto de cometer aquele pecado de quebrar o sábado. Isso não é privilégio de judeu, não, gente. A humanidade faz isso, tá? Deus fala para Adão e para Eva: não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Eva diz para a serpente? Que não pode nem tocar. Deus nunca tinha dito isso. Mas a proibição ela é tão forte que a gente acaba que cria mais regras ao redor para nem chegar perto daquilo que foi proibido. E aí eu vou fazer uma pequena pergunta. Você conhece a história de Adão e Eva? Funciona? Eu quero a resposta. Funcionou no caso de Eva? Não. E o mesmo fenômeno está acontecendo exatamente aqui nesse texto que a gente está lendo. Funciona proteger o sábado com regras que nunca foram feitas a respeito do sábado? Jesus está dizendo: não, não funciona. Não funciona. Aliás, pelo contrário. Eu começo a criar regras a respeito de coisas que Deus nunca criou e eu corrompo a regra de Deus. Pensa comigo aqui nesse texto. Olha lá. Certo sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro, andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Quem aqui já teve algum problema de coluna? Algumas pessoas. Quem aqui conhece ou já conviveu com alguém que estava com a coluna travada? Só um pouquinho, nem precisa ser muito. Pessoa reclamando, torcicolo. Já acordou com torcicolo um dia? Não estou conseguindo virar o pescoço, estou com o pescoço duro. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Não fica com a mão levantada esse tempo todo, senão você vai ter o problema da coluna. Não é o intuito. Não é o propósito esse aqui hoje. Você que acordou com um torcicolo, não é nada grave, tá? Que acordou com um torcicolo, acordei com o pescoço duro. Eu tenho 2 hérnias de disco cervicais. Eu sei bem o que é isso. Então controlado, está tratado, gente, fica tranquilo. Eu agradeço as orações do povo de Deus, mas está controlado, está tratado, está tudo bem. Mas eu tenho 2 hérnias de disco cervicais. E aí eu dou glória a Deus pela vida dos fisioterapeutas e dos quiropratas, mas aqui no tempo de Jesus ainda não tinha quiropraxia não. Quando você acorda com o pescoço duro, eu não sei você, mas eu tenho o trânsito de São Paulo para enfrentar todo dia de manhã. E se eu acordo com o pescoço duro, a primeira coisa que eu penso é: eu vou ter que dirigir. Eu vou ter que dirigir com o pescoço duro. E o meu dia já começa bem ruim por causa disso. Você que já teve um problema na coluna, que já acordou travado, que já acordou sem conseguir se levantar, como foi a minha primeira crise da hérnia de disco, eu acordei e falei: tem alguma coisa de muito errado. Eu acordei, era 4 horas da manhã e... Gente, não queiram passar por uma crise de hérnia de disco, só isso que eu tenho a dizer. Eu já tive crise de hérnia de disco e de cálculo renal. Conheço bem o que é dor. A pergunta que eu te faço para você que já acordou com um pescoço duro, que já teve um probleminha de coluna qualquer, dá para descansar com um problema de coluna? Faz 18 anos que essa mulher não sabe o que é sábado. Sábado é o dia de 2 coisas, do descanso e da adoração a Deus. Sábado é dia de 2 coisas. Depois a gente fala por que a gente faz no domingo, mas por enquanto vamos ficar no tempo de Jesus.
Sábado é dia de duas coisas: descanso e adoração a Deus. Faz 18 anos que essa mulher não sabe o que é descansar. Nem no sábado, nem em qualquer outro dia da semana. Quando Jesus cura essa mulher, Ele restaura o sábado para ela. O sábado para ela não existia. Durante 18 anos, o sábado para aquela mulher foi nulo, inexistente, não tinha descanso, não tinha como ela cumprir o sábado. Era impossível. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou, e no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Sábado é dia de descanso e de adoração. Para essa mulher aqui, que estava possuída por um espírito maligno há 18 anos, era 18 anos sem adoração. Deus restaurou, por meio do trabalho de Jesus, o sábado para essa mulher. Jesus, sendo Deus e o Senhor do sábado, restaura sábados das pessoas. Para essa mulher, o sábado que não existia passa a existir nos dois aspectos. O descanso que ela não tinha, ela passa a ter. E a adoração que não vinha, instantaneamente vem. Ela passa a louvar a Deus. Um dia Deus encontrou você, um dia Jesus encontrou você, com os pecados que te mantinham curvados, e que te mantinham distantes de Deus. Um dia Jesus te encontrou e restaurou o seu sábado. Talvez você se lembre vividamente desse dia. Talvez você fosse criança e já não tenha mais tanto essa memória. Mas esse encontro aconteceu na sua vida. Aqui a gente está vendo um relato, um testemunho de encontro com Jesus, como que você já teve. Quando você teve esse encontro com Jesus, glória a Deus nas alturas, descanso no nosso sábado, descanso para a sua alma e festa dos anjos. Foi assim com você. Entretanto, quando criamos regras para conseguir cumprir a regra, olha o que acontece. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Por que ele está indignado? E essa talvez seja uma pergunta importante para a gente se fazer. Por que esse homem está indignado? Porque não é uma coisa assim, ó. Às vezes a gente passa pelas palavras que estão na narrativa, passa muito rápido, e não presta atenção no poder de sentido que elas têm. Porque veja só, Lucas poderia ter escrito que o chefe da sinagoga era corrupto e manipulador. E por isso, ele resolveu ir atrás de Jesus, reclamar do que ele tinha feito. Lucas poderia ter escrito assim. E às vezes a gente sai da leitura do texto com essa impressão: o chefe da sinagoga é o vilão. Por que ele é o vilão? Porque ele é mau. E a gente não presta atenção no detalhe. Lucas escolheu escrever o seguinte, que o chefe da sinagoga ficou indignado. Você só fica indignado quando você vê algo muito errado na sua frente. É assim que a gente fica indignado. Você vê algo que aconteceu que não deveria ter acontecido. Então, eu fico indignado.
Eu estava brincando ontem, eu acho que foi com você, Mateus, não sei se foi com o Mateus ou se foi com o Edmilson, mas a gente estava passando por uma das ruas daqui de São Luís, e eu não sei se era você ou se era Edmilson que me falou, porque aqui aconteceu o período da chuva, então a cidade fica com muito buraco, né? Aí eu falei, lá em São Paulo aconteceu o período do Ricardo Nunes e a cidade está toda esburacada. Ricardo Nunes é o prefeito. É o período dele lá e não tem quem conserte aquilo. Diante disso, ou a gente dá risada ou a gente fica indignado. E às vezes a gente ri para não ficar indignado. Muitas das nossas peças de comédia, muito do que a gente faz no nosso dia a dia, e quando eu falo de peça de comédia, eu não estou necessariamente falando de artista, não. Estou falando de artista também, de comediante, de humorista, mas estou falando das risadas que a gente dá no dia a dia. A gente ri das coisas que, se a gente for ficar indignado com tudo, a vida fica muito pesada, né? Então a gente ri de coisas que talvez devessem nos indignar, mas talvez seja melhor rir um pouco mesmo. Que a indignação pode nos levar a fazer coisas muito erradas e a interpretar episódios de maneira errada, que é o que acontece com o chefe da sinagoga. Por que ele está indignado? Ele está indignado porque a visão dele a respeito de sábado é uma visão muito restritiva, muito legalista. Ele está preocupado com a história do povo dele, que sofreu aquele tempo todo. Sofreu por quê? Porque se deixou contaminar, porque os povos estrangeiros vinham e implementavam as suas ideias e o povo israelita aderia muito facilmente. Então vamos nos afastar, vamos permanecer reclusos, vamos permanecer muito fiéis às coisas que nos foram ensinadas, não vamos deixar nada se aproximar de quebrar aquilo que nós temos por precioso. Então no sábado é dia de fazer nada, zero, nem mesmo curar. E aí esse daí que se diz mestre, esse daí que uns chamam de Messias, justo ele está vindo aqui flexibilizar o que vai nos levar para a ruína, o que vai nos levar para a desgraça. Eu fico indignado. Percebeu a indignação do chefe da sinagoga? É claro que o chefe da sinagoga, se fosse filme de Hollywood, é que a Bíblia não é filme de Hollywood, não é novela das 9. E para mim é uma grande adaptação cultural ter que dizer novela das 9, porque eu cresci dizendo novela das 8. Então, tem várias adaptações culturais que a gente tem que fazer aqui do texto para o nosso tempo, mas às vezes do nosso tempo para o nosso tempo atual também. Se fosse filme de Hollywood, se fosse série da Netflix, era fácil. Jesus é o mocinho, o chefe da sinagoga é o vilão, fim de papo. Lucas está adicionando nuance para a história. Tem um motivo para essa oposição. É um motivo equivocado, mas é um alerta muito bom, porque às vezes a gente está indignado pensando que está certo. Aliás, a gente só fica indignado pensando que está certo. A gente só fica indignado pensando que está certo. Agora, eu pensar que está certo não significa que eu esteja certo. Eu posso pensar que eu estou certo estando errado, que é o caso do chefe da sinagoga aqui. Quando eu penso que estou certo estando errado, é comum que eu faça coisas erradas. Olha o que o chefe da sinagoga faz. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Presta atenção. O chefe da sinagoga, ele não entra num debate com Jesus. Ele não entra num debate com Jesus. Ele não diz a Jesus: Jesus, o que você pensa a respeito do sábado para ter curado uma mulher nesse dia? Não podia ter esperado até amanhã? Não. Um homem inflamado, uma mulher inflamada, uma pessoa que deixa que a ira tome conta de suas ações, recorre a truque sujo e a golpe baixo muitas vezes.
eu vou direcionar a multidão contra esse Jesus. Então veja só, às vezes a gente pensa que está certo, mas estando errado faz a coisa errada. Esse aqui é um belo episódio que ilustra muito bem o texto que diz: irai-vos e não pequeis, não deixeis o sol se pôr sobre a vossa ira. Em outras palavras, você está indignado com algo de errado? Se tiver algo de errado, tem que ficar irado mesmo. Agora, você não vai agir imediatamente com a ira no seu coração. Espera o sol se pôr. Espera o dia passar. Amanhã, com mansidão, você resolve. Agora, não vai acordar amanhã com a mesma ira que você teve hoje. Porque a indignação, gente, ela tira de nós a capacidade de interpretar o que acontece diante da gente. Sabe quem lida muito bem com isso? Político. Independentemente de partido. O que o político quer? O político quer que você fique indignado, que você fique irado, que você fique o tempo todo furioso, para que, diante dessa tua reação emocional, por causa das injustiças, ele te convença com facilidade de que ele é a solução para os seus problemas. Pode ver, político o tempo todo está deixar você, principalmente os que são bons de rede social, principalmente esses que são bons de rede social, e aí dos dois lados, dos três lados, sei lá quantos lados político tem, mas assim, o político e o chefe da sinagoga é um político, tá, gente? Isso é uma coisa importante de se saber. Política e religião no judaísmo do Segundo Templo andam assim, não dá para dissociar, é junto. O político, ele tem essa habilidade, principalmente o cara que é bom de rede social. Por que a gente compartilha no WhatsApp a notícia que chega de político? O vídeo de político que chega? Porque aquilo ali te deixou indignado. O político adora você furioso. E às vezes ele está certo, às vezes não. O que ele não está certo é em vender que ele é a solução definitiva para os nossos problemas, porque não é. Solução definitiva para os nossos problemas é Jesus de Nazaré, é o retorno de Jesus Cristo, é joelho no chão, é a ação do Espírito Santo de Deus. Agora, para não parecer que eu estou falando de política brasileira aqui, porque não estou mesmo, eu estou falando de política ao longo dos anos, tem um livrinho, e aí eu vou falar do nosso tempo, da nossa cultura, é um livrinho de rápida leitura, que se chama Mein Kampf, Minha Luta. Minha Luta é a autobiografia política de Adolf Hitler. Em Minha Luta, no livro dele, que ele faz a autobiografia política dele, ele escreve o seguinte: se os judeus não existissem, nós precisaríamos tê-los inventado. O que ele está querendo dizer com isso? Se não tivesse esse inimigo da Alemanha, que são os judeus, e a gente sabe o que a Alemanha, a crueldade que a Alemanha perpetuou contra os judeus debaixo do domínio nazista de Hitler, se os judeus não existissem, a gente precisaria inventar um outro inimigo para deixar o povo alemão irado, porque para conduzir a massa, eu preciso dessa indignação. Então, quando a gente está indignado, a gente faz besteira, e quando a gente está indignado, a gente tem uma baixa capacidade de interpretação da realidade, a gente é facilmente manipulado. Eu ia falar para a garotada, mas hoje em dia, quem é mais velho também tem isso, né? Eu tenho uma regra para mim: se eu estou indignado, eu não posto. Rede social, WhatsApp, Telegram. É uma regra para mim. Você pode adotar para você ou não. Mas se eu estou indignado, eu não posto. Isso fez a minha espiritualidade melhorar
300%. Porque diminuiu o meu período de indignação. Porque você posta e respondem, aí você lembra do porquê que você ficou indignado, você continua indignado, e aí você faz o que a Bíblia diz para não fazer. Você leva a tua indignação para o dia de amanhã. Você deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Mais que isso, crente, teólogo, às vezes fica indignado com o quê? Com o irmãozinho. Não é com política. Não, a gente fica indignado com o irmão. Se eu não deixo a indignação passar e posto, eu me torno um maledicente. Assim, as redes sociais, e quando eu falo rede social, não estou falando só do Facebook, do Twitter, do Instagram, eu estou falando também do WhatsApp, e em especial dos grupos de WhatsApp, e em especial dos grupos de WhatsApp que a pessoa com quem você está indignada não está. Já entendeu o que eu estou falando, né? A rede social potencializou o pecado da fofoca, gente. Mas de um jeito. Olha, eu era menino, moço. Problema de fofoca em igreja sempre foi problema. Sempre foi. E glória a Deus pelas igrejas que sabem resolver esse tipo de coisa, ou lidar pelo menos com esse tipo de coisa. Com o tal do grupo de WhatsApp virou uma vergonha. Com o tal do grupo de Telegram, você está falando da pessoa que você diz que é seu irmão mesmo, é isso? Irmão tipo os irmãos de José, que venderam para o Egito, é isso? Porque parece. Então, quando eu adotei essa regra para mim, e às vezes eu ainda falho nela, mas eu estou melhorando, eu não posto nada indignado. Eu deixo a indignação passar. Porque, pensando que eu estou certo porque eu estou indignado, eu atento contra o meu irmão porque eu estou falando dele pelas costas. Deixei o dia passar, eu não falo no grupo de WhatsApp. Eu falo com o cara, eu falo com a moça. Quer dizer, eu tento, às vezes eu erro. Nem sempre eu consigo fazer. Mas quando a gente entende a cultura do tempo de Jesus, a gente começa a perceber que os costumes eram outros, mas os problemas são os mesmos. O problema do coração que estava lá, está aqui. A cultura era outra, o jeito de falar era outro. O tema da discussão do dia era outro. Mas o problema de coração é o mesmo. Estava lá, está aqui. Estava no coração deles, está no meu coração. E veja que coisa, nessa indignação do chefe da sinagoga para proteger o sábado, o que ele está atacando, na verdade? O sábado. O sábado restaurado daquela mulher que passou 18 anos sem descanso e sem adoração, que é o propósito do sábado. Quando eu, indignado, ataco o meu irmão, eu estou indignado porque o meu irmão está atrapalhando a vida da igreja, porque ele falou uma heresia, porque ele cometeu um pecado. Eu fico indignado porque isso vai atrapalhar a vida da igreja, mas quando eu pego e indignado ataco o meu irmão, o que eu estou atrapalhando? A vida da igreja. A vida da igreja. A cultura muda, os temas mudam, a época muda. O coração é o mesmo coração precisando de restauração de Cristo Jesus. O coração é o mesmo coração precisando de purificação, de fruto do Espírito. E assim, quando a gente fala de fruto do Espírito, e a gente aplica o fruto do Espírito ao Facebook, eu acho difícil encontrar no Facebook
Longanimidade, um ânimo longo. Eu não vejo muito isso lá, não. Facebook, o Twitter, o WhatsApp. Mansidão. Cara, mansidão é um desafio duro para a gente. Porque se eu falo muito de mansidão, tem gente que já começa a falar, ih, esse aí acha que Jesus era florzinha. Mansidão, está lá. E não é só no fruto do Espírito não, é na boca de Jesus também no Sermão do Monte. Então, muda a cultura, muda o jeito de ver as coisas, muda o tema do dia. Aqui o tema era o sábado. O coração humano esse permanece carente da graça de Deus e do mover do Espírito Santo. Sabe qual que é um bom termômetro para a gente? Quando eu me manifesto, quando eu falo com o meu irmão na rodinha, no grupo de WhatsApp, depois do que eu falei, eu leio, aí eu pergunto para mim mesmo, e aí eu estou dizendo de uma prática que para mim é difícil, quando eu estou falando para mim mesmo é retórico, mas é a gente fazer isso, a gente lê o que a gente escreveu, o que a gente acabou de escrever, e a gente se pergunta, isso é frase de gente que está transbordando do Espírito Santo? Isso é frase de gente cheia do Espírito Santo de Deus? Isso é um bom termômetro. Isso é um bom termômetro. Eu chegar em casa, olhar para a minha timeline da rede social e olhar as coisas que escrevi. Isso é coisa de quem está cheio do Espírito, quem está transbordando do Espírito. Isso é um bom termômetro. Por quê? Porque a gente pensa que está certo sempre. O chefe da sinagoga pensava que estava certo. E pensando que estava certo, ele está destruindo aquilo que ele está querendo proteger. Ele quer proteger o sábado, mas ele está tentando destruir, na prática, o sábado daquela mulher, que há 18 anos não acontecia. Jesus, diante disso, diz o seguinte: hipócritas, pequenos trabalhos necessários para o dia a dia, vocês executam, vocês fazem. Por que está agora querendo ser tão restritivo, tirando da mulher a liberdade que ela há 18 anos quer ter? E aí, a gente precisa pensar muito bem no que é essa palavra hipocrisia. Eu vou contar uma história para ilustrar isso um pouco melhor. Uma história fictícia, famosa, inclusive. Um jornalista chamado Garçon, francês, covarde, daquele tipo que, quando o calo aperta, toma a decisão mais fácil, independentemente da ética. Esse jornalista, ele morre e vai parar no inferno. Quando ele chega no inferno, um mordomo o recebe, e então leva ele para um quarto e diz, está aqui o seu aposento. Ele entra no quarto iluminado, e quando ele olha para o quarto, ele percebe que esse quarto iluminado não tem um interruptor para desligar a luz. O mordomo olha para Garçon e diz o seguinte, eu vou sair agora, mas se tiver qualquer problema é só me chamar. Passa um tempo, o mordomo traz um novo morador para aquele quarto, na verdade uma moradora. Uma mulher muito bonita, cujo grande pecado é ser muito preocupada só com a sua própria beleza. E então ele sai, e naquele quarto iluminado, impossível de apagar a luz, ela começa a conversar com Garçon. E depois de um tempo, uma terceira mulher
chega naquele quarto e começam a conviver os três ali naquele quarto iluminado, impossível que a luz seja apagada. O que eles acabam percebendo, depois de um tempinho juntos ali naquele quarto, é que diferente da vida deles na terra, agora que eles morreram e foram para o inferno, eles não conseguem esconder os defeitos um dos outros. Então Garçom é um covarde, a outra mulher é uma vaidosa, e a outra é uma indiferente. Indiferente a tudo, ao sofrimento, à dor. E essa vaidosa, então, ela é tão vaidosa que sem um espelho, ela começa a olhar nos olhos da outra mulher para enxergar o seu próprio reflexo. De tanto olhar nos olhos da outra mulher, aquela outra mulher se apaixona por ela. E ela, por sua vez, se apaixona por Garçom. Mas eles brigam entre si porque os pecados deles estão sempre expostos e eles conhecem todos os defeitos uns dos outros. No meio dessa confusão, desse triângulo amoroso, em que Garçom não é apaixonado por ninguém, a mulher vaidosa é apaixonada por Garçom, e a outra mulher é apaixonada pela mulher apaixonada por Garçom, no meio disso tudo, o jornalista, ele diz o seguinte, a frase célebre e famosa na filosofia do século XX. O jornalista, ele diz o seguinte: o inferno são os outros. Isso é uma peça de teatro que foi proibida no Brasil na década de 50. Eu, como bom paulista, sei também que essa é a peça de teatro que fez a fama inicial de dois grandes atores do cenário do teatro paulistano, o Paulo Altran e a Tônia Carreiro, que atuaram em 1957 nessa peça que se chama Entre Quatro Paredes, de autoria do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Sartre é famoso por essa frase: o inferno são os outros. Sartre é famoso por essa frase. E o que essa frase quer dizer na cabeça do Sartre? Curiosidade. Essa peça foi proibida no Brasil no começo da década de 50 por atentar contra os bons costumes. Depois foi permitida de se passar de novo, né? Mas Sartre diz isso, que o inferno são os outros. O que ele está querendo dizer? O que Sartre está querendo dizer é o seguinte: se todos os meus pecados são expostos, eu tenho dois problemas com o outro. Primeiro é o medo do que o outro vai pensar a meu respeito. Então é insuportável conviver com o outro quando ele conhece todos os meus pecados. É infernal, é o que ele está querendo dizer. É infernal conviver com o outro se o outro sabe tudo que eu já fiz e tudo que eu já errei. Tem coisas que a gente pensa errado, que a gente faz errado, que a gente sabe que está errado, e que a gente esconde, justamente porque a gente tem medo do que o outro vai pensar. E por outro lado, é infernal conhecer a outra pessoa quando eu conheço todos os pecados dela. Se eu sei tudo de errado que ela fez, eu quero a distância. É isso que Sartre está falando. Se eu conheço todos os pecados de alguém, para mim aquilo ali é infernal, eu não quero ter que lidar com todos os erros de alguém. E então, a ironia que Sartre está dizendo, que está fazendo nessa peça é a seguinte: a humanidade ela tem o poder de acender e apagar a luz, que essas três pessoas naquele quarto não têm. A luz está acesa o tempo todo, eu conheço as pessoas por inteiro o tempo todo, isso se torna insuportável. Agora, nós como humanidade temos o poder de apagar a luz, e com a luz apagada fica mais fácil, porque quando alguma coisa em você me incomoda muito, eu paro por aí, a gente já não se relaciona mais. Quando alguma coisa em mim eu sei que arrisca
o nosso convívio social, o meu convívio dentro da igreja, o meu relacionamento um com o outro, esse pedaço eu não conto para ninguém, eu apago a luz. Agora, se a luz está o tempo todo iluminando e mostrando a verdade, o convívio é insuportável. Essa é a tese existencialista do Jean Paul Sartre em relação a esse assunto específico. Na prática, o que o Sartre está dizendo é o seguinte, e olha como isso é distante do texto bíblico. Na prática, o que o Sartre está dizendo é o seguinte: o que salva os nossos relacionamentos é a hipocrisia. É porque a gente esconde os pecados uns dos outros que a vida é suportável, senão seria insuportável. É isso que ele está falando. E eu estou contando essa história porque, para a filosofia ocidental, o problema da hipocrisia nunca foi resolvido. O problema da hipocrisia para a filosofia ocidental, estou falando de um filósofo contemporâneo, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ganhou o Nobel de Literatura e não foi buscar. A filosofia ocidental não soube resolver essa questão da hipocrisia, porque ela sabe que a hipocrisia faz parte dos relacionamentos humanos e que sem ela a vida é muito difícil. Eu poderia mencionar um brasileiro, Nelson Rodrigues, também recente na história da cultura brasileira. Mintam, por favor, mintam, diz ele. Doído isso, doloroso. E eu sei que no teu íntimo você está se contorcendo e dizendo, errado, não pode ser desse jeito. A hipocrisia não pode ser o herói da história. A hipocrisia não pode ser o herói da história. E não é. Quando Jesus denuncia a hipocrisia, e eu concluo com isso, quando Jesus denuncia a hipocrisia, ele está dizendo o seguinte: eu acendi a luz do quarto, ninguém viu o que eu vi. O pecado que você tem e esconde, porque você tem medo que, se for revelado, as pessoas vão te abandonar, eu vi, ninguém mais viu, só você conhece e eu, porque eu acendi a luz. Onde antes havia trevas, eu trago a luz. E aquilo que ninguém mais sabe, eu sei. E aquilo que qualquer um, se soubesse, te abandonaria, eu carreguei sobre mim. O único que sabe todos os seus pecados, o único que conhece tudo que você escondeu, coisas que você mesmo nem se lembra, pecados da sua infância, da sua adolescência talvez, o único que conhece todos eles, no lugar de te abandonar, te amou a ponto de morrer. Chefe da sinagoga, eu poderia brigar com você, mas eu não quero. Eu só quero brigar pela mulher que eu acabei de curar. Porque eu te amo, chefe da sinagoga. Eu poderia disputar com você o controle da multidão, mas eu prefiro levar a multidão, e olha como a perícope, como o trecho termina. Todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Jesus poderia ter escolhido indignar a multidão contra o chefe da sinagoga. Vamos usar a indignação. Não. Eu vou tirar do teu rosto a indignação e vou encher você de alegria. Porque a luz está acesa, e a luz está acesa, eu olho para o meu pecado, e sim, isso me leva às lágrimas, é claro que me leva às lágrimas, eu conheço o meu eu pecador, eu conheço a minha própria sujeira, é claro que eu mesmo não consigo suportar o meu eu, quando a luz está acesa. Jesus olha para isso e diz, eu lidei com o seu pecado e te amei, estando você ainda na condição de pecador.
Jesus olha para a hipocrisia e diz: Evangelho, boa notícia. O único que nos conhece por inteiro, ainda assim nos amou. Jesus, nesse quarto com a luz acesa, Ele conhece cada uma das nossas ações, cada um dos nossos pensamentos. E Ele não diz inferno, Ele diz: o inferno que poderia existir, eu aniquilo, eu anulo, carregando cada um desses pecados sobre o meu próprio corpo. E então o nosso choro, porque a gente sabe que a gente é ruim, ele vira festa, ele vira canção de alegria. E assim a gente vira um povo que sorri chorando. Na convicção de que essas lágrimas elas são limpas pelo próprio Cordeiro. E Ele vem para isso, para limpar as nossas lágrimas. A gente se torna um povo que conhece o certo e errado e corrige o que é errado com um sorriso no rosto. Como é possível, diante de tanta coisa ruim, essa pessoa ainda sorrir? Como é possível, diante de tanta injustiça, esse povo ainda ser alegre? É possível porque esse povo conhece os seus próprios pecados. E conhecendo os seus próprios pecados, encontrou quem os amasse, ainda sendo pecadores. É isso que faz o trabalho pastoral de uma igreja sorrir na ação missionária, conseguir sorrir para o viciado que precisa de libertação, conseguir sorrir para a mulher que não teve opção a não ser vender o seu próprio corpo, conseguir sorrir para a criança que chora porque está faltando leite. E para essas pessoas, a gente dá a libertação em Cristo Jesus do vício. A gente dá a libertação em Cristo Jesus de uma vida de pecado. A gente dá o leite, o alimento. Mas todas essas pessoas precisam, além dessas coisas, do sorriso. Porque aqui o que a gente quer é ver aquela vida que chora também passar a sorrir. Também ter motivos para ter alegria. Também ter motivos para dizer: há 18 anos eu não sabia o que era descanso, mas agora eu sei. Se isso acontece no sábado, no domingo, na segunda-feira, o que a gente quer é ver pessoas sendo libertas. Como um dia eu e você fomos. Como um dia Jesus nos encontrou encurvados, mas agora restaurados. Que seja esse o nosso sábado. Jesus veio para te trazer descanso. Gostaria de orar por você. Pai amado, que a nossa alma encontre repouso diante de Ti. E que esse repouso nos leve ao trabalho contigo. E esse trabalho traga repouso para outras pessoas. Que então, descansadas e restauradas, trabalhem contigo. E então tragam repouso para mais pessoas. E então sejam transformadas. E então, onde só havia pranto, agora haja alegria. Que nosso pranto seja convertido em festa.
e que a festa dos anjos não seja calada pela indignação de homens. Isso, Deus, a gente pede em Cristo Jesus, no nome dele, poderoso nome sobre todo nome, que sendo Deus não usurpou o lugar de Deus, veio como servo humilde e obedeceu até morte, em morte de cruz, e assim, Deus, a gente ora, aguardando o retorno glorioso desse que é o príncipe da paz. Fazemos isso em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O pastor vai viajar às 3 da tarde, né, pastor? Às 3 horas da tarde. Então ele tem que sair um pouco mais. Sei que muitos irmãos querem conversar, falar com ele. Mas ele vai mandar os livros dele. Eu vou ficar encarregado. Eu nunca fiquei encarregado de livro de ninguém aqui. Mas eu vou ficar encarregado do livro dele. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora e para sempre conosco. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.